E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano, conteúdo fotossíntese, aula 3, mas dessa semana é a aula 1, né? Então a gente tá fazendo cada semana um vídeo e é a terceira semana que a gente tá falando de fotossíntese. A gente vai dar uma retomada nas coisas que a gente já viu nas semanas anteriores em relação à fotossíntese, a fase clara, a fase escura, e hoje nós vamos entrar profundamente nos processos que acontecem tanto na fase clara quanto na fase escura para a gente acabar a fotossíntese. Então vamos lá. Coisas que a gente já viu, meus amores. A gente viu que na fase clara, ou chamada também fase fotoquímica, é a fase que precisa da luz, necessita da luz. Nós sabemos, a gente vimos que fotossíntese é a síntese de energia química através da energia luminosa, né? Então a luz é fundamental e é na primeira fase que ela vai participar. Ocorre nos tilacoides. Para quem esqueceu quem é tilacoides, a gente fez um desenho maravilhoso aqui, ó, dos cloroplastos. Já vou usar meu quadro novo, mas lembrando o desenho que já tá aí feito. Aí é o cloroplasto e tilacoide, são essas bolsinhas que armazenam a clorofila, ok? E não ocorre a fixação de CO2, ou seja, o CO2 aqui não está presente. Na fase escura ou fase química, independe da luz, tem que lembrar que não é no escuro que ela acontece, mas ela independe diretamente da luz, tá? Só que ela vai depender da fase clara, então em algum momento a luz foi importante. Ocorre no estroma, que é esse espaço que tem entre a grana, que são as pilhas de tilacoides, e acontece a fixação de CO2 e é o momento exatamente em que a glicose é formada. Lembrando que a fase clara é uma preparação para a glicose ser formada na fase escura, beleza? Isso tudo tu já tinha visto, e inclusive a gente já tinha visto esse slide que a gente está retomando. É dividido em duas etapas. Dentro da fase clara tem duas etapas, a fotólise da água e a fotofosforilação. O que a gente viu que é a fotólise da água? Foto, luz, lise, quebra. Então é a quebra da água através da molécula de luz. E a fotofosforilação, que é através da luz, existe a fosforilação, que é o que? A produção de ATP. E a gente até viu no último vídeo, poxa, Ana Lia, mas como assim tem produção de ATP? É uma mini produção de ATP só para a fase escura acontecer. E a gente vai ver, inclusive, que a fotofosforilação é dividida em duas. Fotofosforilação cíclica e acíclica. O que a gente vai saber? Olha o que está escrito ali, ó. Na fotofosforilação é produzido ATP e NADPH2, que é outra molécula energética que vai fazer o ciclo de Calvin funcionar, que é esse ciclo que está na fase escura. Agora, qual é o detalhe? Nós veremos que na fotofosforilação cíclica, somente ATP é formado e a acíclica é formado ATP e NADPH2, é o que a gente vai ver nesse vídeo. E a fase escura é chamada de ciclo de Calvin. Acontece a produção de glicose a partir das moléculas produzidas na fase clara e é um ciclozinho químico que vai acontecer no estroma, que é onde o CO2 entra, a energia produzida na fase clara participa para a produção de glicose, ok? E aqui a gente tem alguns esqueminhas para te mostrar isso. Olha que bonita essa imagem. A luz ali batendo já diretamente, já vamos imaginar que isso aqui tá acontecendo, ó, dentro do cloroplasto, ok? E o que tá mostrando? Cadê a corujita, Ana Lia? Cadê o quadro? Será que eu vou usar? Vou ter que escrever só eu te amo, pelo menos pra tu ver no quadro. Ó, aqui a corujita. E aí a gente vai ver, ó, a luz batendo nos tilacoides. E esses tilacoides, eles vão utilizar a água, tá? Porque é aqui que vai acontecer também a quebra da água. A gente viu também no último vídeo coisas que são importantes, essa imagenzinha aqui, ó, a fórmula da fotossíntese e mostrando para vocês que a água participa na fase clara e a quebra dessa água é quem libera o oxigênio. Então a gente tem que saber, se eu fosse fazer aqui um esqueminha, vamos pegar uma canetinha de outra cor, ó, vocês podem fazer aí nesse teu esquema o seguinte setinho, ó, a água aqui sendo quebrada e produzindo o oxigênio, ok? Então é na fase clara que vai acontecer a liberação do oxigênio através da quebra da água. Na fase clara vai ser produzido
produzido NADPH ou NADPH2, tá? E o ATP, que vão ser utilizados aqui no ciclo de Calvin, em que vai ser produzida a glicose, o açúcar, ou açúcares mais complexos, tá? Tipo amida, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E quando a energia é usada, o NADP vai voltar e o ADP vai voltar lá para a fase clara para se energizar de novo e manter o processo, ok? Agora, gente, aqui tá outro esqueminha também para representar várias vezes esse processo que a gente está falando. A luz batendo, tá? A água entrando, oxigênio sendo liberado nos tilacoides. NADPH ou NADPH2, tanto faz, e o ATP vão chegar aqui no estroma para rolar o tal ciclo de Calvin e vai acontecer a fixação do CO2 e a saída do açúcar. Lembrando que a glicose é o açúcar principal que é produzido. Só que se eu estiver falando, por exemplo, de uma fruta, como que vai ser a fotossíntese dessa planta? Vai produzir glicose, vai produzir frutose também. A gente sabe que frutose mais glicose, a gente tem um disacarídeo, a sacarose. Se for uma batata, várias glicoses vai gerar, então, o amido, um polissacarídeo. Então, dependendo do vegetal e da célula, esse açúcar aqui pode ser um monossacarídeo, um polissacarídeo, um disacarídeo, ok? E aqui mais um esquema das relações da fase clara e da fase escura para mostrar, olha lá, a luz batendo, a fase luminosa acontecendo com a entrada de água e saída de oxigênio, ATP e NADPH2, viu como alguns esquemas aparecem NADPH e outros NADPH2, para a fase química acontecer, CO2 entrando e a glicose saindo. Agora, meus amores, vamos aqui no outro esqueminha, mostrando também a mesma coisa ali, ó, a aguinha entrando, o oxigênio saindo, e a gente vai ver por que onde aqueles hidrogênios da água, se o oxigênio sai, por que eles são importantes, tá? E a gente vai ver algumas coisinhas aqui também no ciclo de Calvin, tá mostrando, ó, saindo um pouquinho de água, por isso que a fotossíntese tem também a produção de água. E aqui que a gente vai ter a grande novidade desse vídeo, que eu tenho que tentar fazer tudo num vídeo só, tá? Meus amores, fase clara. Fase clara, peraí que me deu até calor, eu vou dar uma pausa aqui e eu já volto. Voltei pra ti agora sim, ó. E aqui a gente vai desvendar a fase clara pra vocês. Tem um esqueminha lá, mas eu sempre gosto de fazer no quadro, a gente vai utilizar o nosso quadrinho, tá, amores? O que a gente tem que saber? Que a fase clara, eu falei pra ti que é dividida em duas etapas, em fotofosforilação, cíclica e acíclica, e fotólise da água. Vão acontecer simultaneamente, tá? Algumas plantas, algumas células vegetais vai ter só fotofosforilação cíclica, outras vão ter os dois, isso vai depender, tá? Então eu vou desenhar pra ti, depois a gente coloca lá, então vou movimentar aqui, ó, pra ficar, ó, o foco no nosso super quadro, vou tentar desenhar da maneira mais clara. Eu faria esse desenho, eu fiz esse desenho pra ti no primeiro ano. Primeiro, gente, vamos imaginar ali, ó, que assim tá o cloroplasto, tá? Vou desenhar uns risquinhos assim, ó, com os cloroplastos, ok? Uma dessas coisinhas aqui, ó, eu vou super aumentar, que é o tilacoide. E lembrando que lá no tilacoide tem a clorofila. Então eu vou super aumentar isso daqui e vou desenhar, gente, um grupo de clorofilas. Isso aqui que eu tô desenhando, se eu tivesse caneta verde, desse quadro se tem caneta preta, tá? Esse é o grupo de clorofila que foi batizado de P680, ok? Foi batizado assim. E qual é o detalhe? Isso que eu vou desenhar para vocês, ele é chamado de fotossistema 2. Por que fotossistema 2? Porque por mais que ele seja o primeiro que vai acontecer, ele foi o segundo a ser descoberto, tá? Não é lógico. Não é lógico, por isso que tem umas pegadinhas aí do malandro bem pra nos deixar confuso. Então, eu tô dizendo, aqui é clorofila que eu tô desenhando pra ti. Isso é o mesmo esqueminha que está ali desenhado, tá? O que vai acontecer? Eu falei pra ti que a clorofila e a luz, elas têm um caso de amor. Então, o que vai acontecer? A luz vai bater aqui nesse grupo de clorofilas, que na verdade está batendo na folha, que está batendo no cloroplasto, que está batendo na tilacoide. A luz vai chegar aqui e vai excitar
é essa clorofila, que é uma molécula química. Quando ela excita essa clorofila, o que vai acontecer? Ela vai acabar liberando elétrons. Ela fica excitada, eu até conto, ela se excita e ejacula, digamos assim, libera o elétrons. E o que vai acontecer, gente? Assim, eu fazendo um esquema muito resumido. Nós sabemos que nesse momento aqui também no tilacoide, o que está acontecendo? Essa mesma luz, ela está fazendo o quê? Devido ao tilacoide, devido à clorofila, ela está quebrando a molécula da água e fazendo com que aconteça a liberação de oxigênio, claro, devidamente balanceado aí. E o que acontece com esses hidrogênios aqui? Esses hidrogênios, gente, eles ficam boiandinho aqui. Vamos imaginar que são pessoinhas. Esses hidrogênios, eles ficam aqui. E esse elétron que foi liberado vai fazer o quê? Vai fazer com que eles se estimulem, se excitem. E se estimulando, se excitando, eles vão acabar produzindo energia. E esta energia, meus amores, acaba se juntando à molécula de ADP, que isso tu já sabe, e o fosfatinho que tá ali boiando e formando ATP. Então aí, gente, nós temos o esquema da... Por que se chama da fotofosforilação cíclica, onde acontece a produção de ATP? Porque esses elétrons, depois que excitam esses hidrogênios da quebra da água, voltam ao sistema, ao fotossistema 2, a clorofila P680, e isso, aí a água vai entrando, a luz vai batendo, e isso vai sempre continuando, e a produção de ATP. Essa que eu mostrei para vocês se chama fotofosforilação cíclica, que é uma das fotofosforilações. E Analia, o que é a fotofosforilação acíclica? É tudo igual. A gente, na verdade, precisa ter a P680, ok? Tá aqui a clorofila P680, certo? E aí vai ser a mesma coisa. A luz vai bater aqui, vai excitar, vai fazer com que os hidrogênios que vieram da água... os hidrogênios que vieram da quebra da água se excitem, tudo igual. Nessa excitação e nessa vibração vai haver a formação de ATP, tudo igual. Só que ao invés dessa energia que veio aqui, desses elétrons, ao invés dela voltar para P680, ela vai para um outro grupo de clorofilas. E este outro grupo é o grupo P700. E esse aqui era o fotossistema 2, e esse aqui foi o primeiro a ser descoberto, é o fotossistema 1. E além desses elétrons, obviamente, a luz que está incidindo também o excitará. E o excitando vai acontecer a formação do quê? Porque aqui tem vários NAD P, e tem hidrogêniozinhos que vieram também da quebra da molécula da água. A mesma coisinha. E vai acontecer o quê? A energia que veio daqui, né? O elétron que veio daqui vai acabar juntando-se os hidrogênios ao NADP e formando o NADPH. Então, gente, esse esqueminha que tá muito feio é o mesmo esqueminha que tá ali, mas é só para tu ver como que acontece o esquema, como a sucessão de coisas, né? A luz que bate na clorofila P680 é o fotossistema 2, libera o elétron, que vai estimular os hidrogênios que veio da quebra da molécula da água, que vai gerar uma energia. Essa corrente vai continuar, estimula o outro grupo, que é o fotossistema 1, P700, e que essa estimulação vai liberar um elétron que vai juntar os NADPs com os hidrogênios que também são fruto da quebra da molécula da água e formar o NADPH, e a gente sabe que são duas moléculas que a gente viu lá, carregadoras de energia. Como o meu tempo tá curto, vou tentar falar rapidamente aqui para vocês o ciclo de Calvin para terminar e mostrar tudo isso que eu falei aqui, ó, nessa figura que é um pouquinho melhor, tá? Lembrando que vão ter, obviamente, enzimas que são
receptores de elétrons que vão permitir que isso tudo aconteça além da clorofila, tá? Mas ali tá mostrando, ó, a água sendo quebrada, com os hidrogênios sendo liberados, a clorofila sendo excitada, o elétron saindo, vindo por essa cadeia transportadora de elétrons, produzindo o ATP, e essa energia indo pro fotossistema 1, intensificando aqui a atividade na clorofila P700, que libera elétrons e que junta os NADPs com os hidrogênios. Ok? Isso nesse caso aqui, é o fotossistema 2 e 1 participando, e é acíclica, porque o elétron não volta, o elétron acaba ficando presinho aqui, a energia fica presinha entre o NADP e o NADPH. Beleza? E aí, meus amores, tudo isso é para ter ATP e NADPH para o ciclo de Calvin acontecer. O ciclo de Calvin usa o mesmo sistema do ciclo de Krebs. É uma mesma substância química que está lá no estroma, que está esperando o gás carbônico entrar e um pouquinho da água, a ribulose vai pegar o carbono e a água que está entrando, produzir substâncias, e a partir do uso do ATP e do NADP vai ter uma transformação química dessas substâncias e vai produzir sacarose, glicose e amido, e uma substância vai ficar, essa substância aqui, essa molécula vai permanecer igual, e com o uso do ATP ela vai se transformar novamente em ribulose para se juntar com o gás carbônico e água que vai entrar. Resumindo, o ciclo de Calvin tem a mesma função do ciclo de Krebs. São estruturas químicas que já estão lá esperando o CO2 e a água entrarem para se transformarem, e esperando o ATP e o NADPH2 ou NADPH, que são energias para que esse processo esteja sempre acontecendo. Por isso que é o local de fixação de CO2, que é onde o gás carbônico entra, e é o local onde o NADPH vai se transformar em NADP de novo e o ATP vai se transformar em ADP para voltar para a fase clara para se recarregar. Ok, gente? É isso aí o nosso esquema. Vocês têm que ter em conta basicamente de química, assim, a parte bioquímica da parada, principalmente a fase clara, da diferenciação da fotofosforilação cíclica para cíclica. Tem que saber que a fotofosforilação cíclica só produz ATP, o nome do grupo de clorofilas é P680, o fotossistema é o 2. E a cíclica envolve os dois, tá? O fotossistema 2 e o fotossistema 1, que é com um grupo de clorofilas P700 e produz ATP e NADPH. É esse tipo de coisinha que pode ser perguntada no vestibular. Tu pode simplesmente decorar esses nomezinhos ou entender esse processo. Valeu? Fechou? Beijo! Amo vocês!